encontro deste campeonato da primeira divisão de hóquei em patins. Início da segunda volta, 12ª jornada, um Porto Sporting, depois de há pouco tempo ter realizado o jogo em atraso ainda da primeira jornada do campeonato entre o Sporting e o Porto em Alvalade, que os Dragões levaram à melhor, venceram por 5-3. Vítor Hugo, este é necessariamente um jogo onde o Futebol Clube do Porto é favorito. Pois penso claramente favorito. Eu tive a oportunidade de ver o jogo em Alvalade, onde se disputou um belíssimo jogo de hóquei patins, em que o Futebol Clube do Porto realmente foi a melhor equipa e, aliás, penso que pela classificação que tem, pelos resultados que tem feito, portanto, justifica esse protagonismo. De qualquer maneira, julgo que o Sporting está a subir lentamente, fez também uma boa primeira volta, o que perspectiva um bom jogo de hóquei patins. Temos aí o 5 inicial do Futebol Clube do Porto: Franklin, Filipe Santos, Tonev, Diego e Didi. António Val, o técnico, escalou estes 5 elementos para defrontar do lado do Sporting um 5 também escolhido desta feita por António Livramento: Chambel, Pedro Rodrigues, Pedro Trindade, Artur Pereira e Carlos José. Com estes conjuntos, Vítor Hugo, uma ausência no Futebol Clube do Porto de Ricardo Jeitoeira, castigado. De resto, não há grandes alterações. Não, penso que o 5 do Futebol Clube do Porto talvez seja o 5, aquele 5 o melhor, aquilo que é considerado o melhor. No que diz respeito ao Sporting, ele tem alterado o seu 5. Relativamente ao jogo de Alvalade, talvez seja os jogadores que na segunda parte deram, e relativamente ao mesmo jogo, que deram melhores indicações. Portanto, nada da normal, à exceção da ausência do Ricardo Jeitoeira, visto que levou um cartão vermelho no jogo em Turcão. Vimos há pouco o árbitro desta partida é Fernando Barbosa do Porto. António Livramento, o banco do Sporting. O Sporting que até esta altura está a cumprir os objetivos inicialmente traçados, ocupa o 5º lugar da tabela classificativa, atrás do Hóquei de Barcelos, do Porto, do Benfica e do Valongo. Por isso, objetivos inicialmente traçados por António Livramento: conseguir nesta primeira fase um dos 6 primeiros lugares do campeonato. A ser até agora cumprido esse objetivo, o Futebol Clube do Porto, Vítor Hugo, tem outras responsabilidades, vai tentar lutar pelo título. Até agora está a cumprir. Penso que sim. Talvez o único desaire que não contavam terá sido o jogo em Turquel, que em certa medida revestiu-se de alguns episódios menos bons, sobretudo a nível da arbitragem. Penso que não foi um jogo que dê um bom exemplo à modalidade. De qualquer maneira, a vitória contra o Benfica em casa aceita-se numa certa medida. Realmente o resultado foi equilibrado. E o próprio resultado contra o Barcelos, um adversário teoricamente difícil, como campeão nacional, impôs aqui algumas regras e algumas condições que tem à partida como ser candidato ao título. E penso que o Futebol Clube do Porto nos outros jogos justificou que realmente é um sério candidato. O Porto que terminou a primeira volta com 2 derrotas, uma a que temos vindo a fazer referência, frente ao Turquel, fora de casa, e a outra aqui neste mesmo pavilhão, em encontro que de resto a TV2 transmitiu em direto, frente ao Hóquei de Barcelos. O Sporting empatou um jogo, perdeu 4, tem 24 pontos contra os 29 do Futebol Clube do Porto. Tudo apostos para o início desta partida, como dissemos já, primeira da segunda volta desta primeira fase do campeonato. A única jornada também que não é dupla esta época, nesta primeira fase. Todas as jornadas são duplas, esta porque, enfim, há um número ímpar e quando dá a volta, portanto, há apenas uma jornada este fim de semana. Tempo para os jogadores recuperarem melhor do esforço físico a que são sujeitos nestas jornadas duplas. Tudo apostos para o início da partida. Toneves, capitão do Futebol Clube do Porto. Do lado do Sporting, Carlos José e também Pedro Rodrigues, 2 jovens jogadores. Início da partida.
Primeira posse de bola para o Sporting. Sporting, uma equipa muito equilibrada, com dois jogadores muito experientes, António Chambel e Pedro Trindade, campeões do mundo. Um outro jogador internacional sénior, Pedro Teles. E depois uma série de jovens jogadores, todos eles internacionais júniores, que podem ainda dar muito ao hóquei patinado português. Futebol Clube do Porto. Diego, primeiro remate da partida. Forte, Diego Allende. E a bola a bater no poste. Chambel, ajudado ali pelo poste. Outro remate, agora de Didi. Diego. Contrariamente ao que sucedeu em Alvalade, o Sporting desta vez a jogar um homem a homem defensivo. Em Alvalade jogaram num quadrado também bastante fechado. E o Futebol Clube do Porto também no seu habitual sistema tático, o homem a homem também. Se bem que mais comprido. O Sporting, que vai aplicar certamente aqui, Vítor Hugo, uma das suas, digamos, armas mais fortes, que será a partir rápido para o contra-ataque e defender bem, ou pelo menos tentar segurar na defesa a melhor estrutura ofensiva do Futebol Clube do Porto. Exato, eu penso que o Sporting irá numa perspectiva de tentar explorar o contra-ataque. É evidente que o sistema defensivo não o vai ajudar muito, como ajudou sobretudo o Benfica quando esteve aqui nas Antas. De qualquer maneira, são dois sistemas que se equiparam neste momento, tanto do Futebol Clube do Porto como do Sporting, e vamos a ver como é que o jogo se desenrola. Agora uma boa Remate fortíssimo, Carlos José, remate fortíssimo para a defesa segura de Franklin. Ali uma falta do número 9 do Sporting, Carlos José. Com Neves. Filipe Santos. Diego. Didi. Filipe Santos. Diego agora a fazer um mau passe. Didi não percebeu. Aí vai o Sporting. Bem, Carlos José. Artur Pereira. Pedro Trindade. Pedro Rodrigues. Tentar o remate. Ali em luta com Tom Neves. Ganha o jogador do Futebol Clube do Porto. Falta de Pedro Rodrigues. Três minutos da primeira parte. 0-0. Porto e Sporting. Pouco público neste pavilhão do Dr. Américo de Sá, muito por culpa certamente do tempo que se faz sentir, a chuva, enfim, estamos também em época natalícia, muita gente aproveitará o facto de os estabelecimentos comerciais estarem abertos para fazer as últimas compras de Natal e também, naturalmente, porque o encontro é transmitido pela TV2. E está mais um remate de Carlos José, passar ao lado. Porto a partir para a contraofensiva. Diego Allende, entre dois sportinguistas. Vem para trás. Tom Neves. Filipe Santos. Ainda Tom Neves. O remate. Ao lado. Ganha Filipe Santos. Tom Neves, e impedido em falta por Pedro Trindade. Filipe Santos preparava-se para fazer o remate. Pedro Trindade fez falta. Vemos de novo o lance ali impedido. Exato, Filipe Santos isolava-se bastante bem numa triangulação com o Tom Neves. Aliás, o Futebol Clube do Porto está a insistir num carrossel de maneira a poder ter entradas hora de Tom Neves, hora de Filipe Santos, ou então remate de longa distância do Didi e do Diego, como foi o caso.
e causarem alguns calafrios ali à defensiva do Sporting. O António Livramento já se apercebeu deste carrossel portista e esteve a dar instruções precisamente para dentro do campo aos jogadores mais recuados de Sporting e aos outros que ajudam a defender, precisamente para isso, chamando-lhes já atenção para as entradas, como aconteceu agora que motivou esta falta. Atento o técnico do Sporting, ele que de resto conhece bem não só os seus jogadores, mas também alguns dos jogadores do Futebol Clube do Porto, como selecionador nacional. Pelo menos 3 estiveram sob as suas ordens neste último Mundial, à exceção do Franklin, mas que esteve presente no outro Mundial que foi feito e no Europeu também. Dos que estão no ringue de jogo neste momento, pelo menos Filipe Santos e Tó Neves, mais o Rui Félix. Mais o Ricardo Zeitoeira, que não está aqui, o Gustavo Dias, o guarda-redes do Porto. Aí está, mais um remate forte de Filipe Santos. Defesa de Chambel. É o Sporting a partir para o contra-ataque. Vem ali, Didi. Resposta do Porto. Diego, remate. Outra vez, Chambel, muito atento. Excelente defesa do Chambel, é uma bola muito difícil. Normalmente esta bola vem sobre a meia altura, ela veio rasteira, que muitas vezes para o guarda-redes torna-se bastante difícil. A experiência de Chambel. Que é um dos jogadores mais internacionais. Aí está Porto, contra-ataque rápido, Filipe Santos. A inaugurar o marcador, um excelente gol de Filipe Santos a partir rápido para o contra-ataque e a fazer o primeiro golo, 5 minutos e meio. Vemos de novo tentar travar o jogador do Sporting, mas Chambel nada podia fazer. Exato, perda de bola do Artur Pereira, mais ou menos na zona do meio campo do Futebol Clube do Porto. O Filipe Santos arrancou bastante bem, apesar de estar com alguma pressão do Artur Pereira, e fez um remate com alguma violência, mas muito bem colocado, a fazer 1-0. O que de certa maneira... Livramento muito aborrecido com esta perda de bola dos seus jogadores, levantar-se e, enfim, passar-lhe um raspanete para dentro do campo. Não é caso para menos. Foi nada mais nada menos do que o causador do primeiro golo do Futebol Clube do Porto, que vence por 1-0 aos 5 minutos e meio. É evidente que o Artur Pereira, como avançado e na zona onde perdeu, de certeza absoluta nunca estaria à espera que a parte de trás não houvesse ninguém que lhe pudesse fazer a dobra. Repare que o Filipe fez praticamente 3/4 de ringue sozinho. Outro contra-ataque, Diego a fazer a bola, passar por cima da baliza de Chambel. O Porto agora mais agressivo na sua frente ofensiva. Didi, bem travado ali pelos jogadores do Sporting. Artur Pereira. Pedro Rodrigues tentava a solicitação de Pedro Trindade, chegou tarde. Carlos José a tentar o remate de longe. Bem Franklin. Depois a falta de Artur Pereira sobre Diego Allende. O remate de Carlos José. Defesa de Franklin. Depois a falta do jogador do Sporting. Filipe Santos. Diego. A devolver. Tó Neves. Tentar encontrar espaços para o remate do Futebol Clube do Porto. Diego. Tó Neves. A rematar. A ganhar Didi. Agora o Sporting, Carlos José. Tentar passar por Filipe Santos, o remate, outra vez Franklin.
À vontade. Vítor Hugo nesta primeira fase do jogo. O Porto mais objetivo no remate, o Sporting mais nervoso. Exato. A rematar sem tanta preparação. Eu penso que sim, que o Porto está mais decisivo, está mais objetivo. Relativamente à equipa de Sporting, de salientar também que teve algumas oportunidades, mas só a meia distância, porque na verdade, na cara a cara com o guarda-redes, na verdade ainda não teve oportunidade disso. E vimos outro remate de Pedro Rodrigues, de longe. Franklin completamente à vontade a defender. E é o Porto que parte de novo para o contra-ataque, ou para a sua zona de ataque. Tom Neves. Filipe Santos. Diego com espaço, o remate. Bem Chambel, contra-ataque do Sporting. Aí vai Pedro Trindade a fazer o remate. Franklin a sair bem. Excelente defesa de Franklin. Franklin a sair na altura exata, praticamente cobriu a baliza toda e fez uma excelente defesa. Sem ângulo para onde coubesse a bola. Pedro Trindade no remate, como disse o Vítor Hugo. Franklin a sair muito bem, a evitar golo, aquilo que poderia ter sido o golo do empate. Tom Neves. Filipe Santos. Diego. Muito movimentados os jogadores do Porto. Aí está Filipe Santos com espaço para o remate. Tom Neves. Corte de Carlos José à boca da baliza. Contra-ataque do Sporting. Artur Pereira. Já organizada a defensiva do Porto. Carlos José. E a bola a bater no poste. Remate violento de Carlos José, que se consegue desmarcar relativamente ao seu adversário. E agora numa situação de contra-ataque, Tom Neves, muitíssimo bem, mete a bola rasteira, mas lá por baixo de Chambel. Infelicidade do guarda-redes do Sporting. Aí vemos Tom Neves, o remate, bem cruzado e depois Chambel a cair tarde demais. A bola a passar-lhe por baixo. Está feito 2-0. 10 minutos de jogo desta primeira parte. O Porto a vencer o Sporting. O Hockey Patins tem destas características, uma situação de gol possível do Sporting, uma bola à trave, na situação na mesma jogada, no contra-ataque, em meia dúzia de segundos, Tom Neves faz o 2-0. Mais feliz o futebol do Porto nestes primeiros minutos, a justificar a vantagem. Primeiro golo de Filipe Santos aos 5 minutos e meio. Aos 10 minutos, Tom Neves a aumentar para 2-0. Carlos José, o remate. Bem Franklin. Pedro Rodrigues a deixar passar. Pedro Rodrigues. Carlos José. Pedro Trindade a sofrer falta. Penso que o Futebol Clube Porto, em termos defensivos, está a defender muitíssimo bem, agressivos, no bom sentido, é claro, porque dificilmente o Sporting consegue entrar 1 para 1. Como dizia no início do encontro, tivemos uma conversa com António Livramento, uma conversa informal, dizíamos que de facto ia tentar conseguir surpreender o Futebol Clube Porto em contra-ataque, porque muito dificilmente em jogo organizado, em jogadas de ataque organizadas,
iria conseguir resolver o jogo. Não está a resultar em contra-ataque, muito menos no ataque organizado. Pedro Trindade. Carlos José, o homem do lado do Sporting que mais rematou esta tarde. Mandou já uma esticada forte que bateu na trave da baliza de Franklin. Vemos aí Carlos José, repetição, defesa de Franklin. De resto, não tem tido grandes problemas esta tarde para sustentar, para impedir que os remates do Sporting entrem na sua baliza. Bom, há que dar grande mérito também ao Franklin, porque nestes remates de longa distância normalmente são difíceis para o guarda-redes, mas ele tem-se colocado muitíssimo bem na baliza, está sempre no caminho da bola, o que demonstra a grande experiência que ele tem. Fundamental os muitos jogos que tem Franklin ao serviço do hóquei patinado português. Ele que é, de longe, o jogador dos que aqui estão com mais experiência e mais internacionalizações. Ao todo, 120. Alguma confusão, a ganhar Didi, remate e ao poste. A bola na trave. E Tó Neves a apanhar ali uma bola solta à entrada da área do Sporting. Veja-se o primeiro remate de Didi, a bola a bater na trave. E depois Tó Neves na recarga a fazer o 3-0. Outra vez a bola a passar por baixo de Chambel. Sem hipótese, Chambel de resto muito dificilmente viu a bola ali naquela confusão. Perspicácia do Tó Neves, com um sentido de golo que o fez e o faz tornar num avançado perigosíssimo. Ele tem ultimamente andado um pouco afastado destes golos, que talvez seja um bom pronúncio para este Futebol Clube do Porto. Tó Neves a fazer o seu segundo golo desta partida, 3-0 para o Futebol Clube do Porto. Estamos a meio da primeira parte, 12 minutos e meio jogados, outros tantos para jogar. António Livramento vai mexer na equipa. Vão entrar Rui Barroso e Pedro Teles. Vítor Hugo, é mesmo necessário, porque este Sporting a jogar assim em frente ao Futebol Clube do Porto, desta forma, vai ser difícil dar a volta. Bom, é evidente que o Futebol Clube do Porto tem muito mais argumentos. De qualquer maneira, esta entrada, ou esta possível entrada destes dois jogadores, com certeza António Livramento está a pensar em reforçar o ataque. Tanto o Rui Barroso como o Tel são excelentes jogadores, um mais tecnicista, o outro com um excelente remate. E agora o José de longe, completamente à vontade, sem nenhum portista à frente, a reduzir 3-1. Exato, um excelente gol do Carlos José, sem hipótese alguma para o Franklin. Repare-se que a bola é colocada no ângulo superior direito do Franklin e com bastante força. Aliás, penso que o Carlos José merecia este gol por aquilo que tem feito. Talvez seja o jogador do Sporting aquele que tem tentado roubar contra a maré. Já o tínhamos dito, tem sido o jogador que vemos agora, de resto de costas, o jogador mais ofensivo, aquele que mais remates tem feito à baliza de Franklin, que mais trabalho tem dado ao guarda-redes do Porto e que, como disse Vítor Hugo, merecia já um golo. Fê-lo agora aos 13 minutos da primeira parte. Porto a vencer por 3-1. Estatística de remates. Exato, portanto demonstra bem a grande dificuldade que o Sporting está a ter em ter remates na zona interior, o que demonstra bem o trabalho excelente defensivo da equipa de Futebol Clube do Porto. E nesta paragem, António Livramento aproveitou para fazer as substituições. Saíram Pedro Trindade e Artur Pereira. Entraram então com o número 5, o Rui Barroso, e também com o número 6, Pedro Teles. Vamos ver de que forma, ou se é esta a forma do Sporting tentar equilibrar mais o marcador. 3-1. Há ainda muito para jogar, muita coisa pode acontecer neste encontro. Tó Neves. Didi.
O Futebol Clube do Porto mantém o 5 inicial. De resto, o António Val não tem motivo nenhum para não estar satisfeito. Remate de Didi, defesa de Chambel, contra-ataque do Sporting. Carlos José. Diego muitíssimo bem neste contra-ataque do Sporting, a anular o jogador que transportava a bola. Uma boa recuperação. E ali Pedro Rodrigues a fazer um remate frente a Franklin, sem ninguém. Franklin a defender, depois ali a cair Pedro Teles. Sofrer falta, o jogador do Sporting. O Sporting com certeza vai tentar aproveitar o bom remate de Pedro Teles. Carlos José. Rui Barroso. Pedro Teles, um jogador que tem também um remate fortíssimo. Tó Neves, Porto a partir para o contra-ataque, remate do capitão do Porto. Defende Chambel. Desvio à boca da baliza do Didi numa jogada muito perigosa, em que por pouco não foi o gol de Futebol do Porto. Aí está Tó Neves. De novo o remate do capitão do Futebol Clube do Porto, fortíssimo. Depois a bola a não chegar à baliza. Pedro Teles. A partir, sozinho. E a sofrer falta de Filipe Santos. Há, na verdade, uma grande pressão da parte dos jogadores de Futebol Clube do Porto relativamente ao jogador do Sporting que transporta a bola. Normalmente tentam sempre enquadrá-lo com dois jogadores e quando se vira já leva com outro. É extremamente difícil penetrar individualmente. Aí está, dois jogadores em cima de Carlos José. Pedro Rodrigues. Pedro Teles. A ganhar ali Pedro Teles. Remate à meia volta, a não resultar. Rui Barroso. Pedro Rodrigues, o remate. E Franklin outra vez a desviar. Passou o perigo para o Porto. Didi. Aí vai o brasileiro do Futebol Clube do Porto. Normalmente não convém que um jogador embale como embalou o Didi, porque é extremamente difícil para quem defende controlar os movimentos do avançado. O Futebol Clube do Porto a apresentar aqui um 5 de internacionais. Todos os jogadores que estão a jogar neste momento são internacionais. Franklin, Filipe Santos e Tó Neves pela seleção portuguesa. Didi pela seleção do Brasil e Diego Allende pela seleção da Argentina. Aí está Diego Allende, luta com Pedro Teles, ganha o Sportingista. Depois Allende faz falta. Pedro Teles no chão. Bom de realçar, apesar daqui ou acolá haver uma falta, a grande disciplina que este jogo está a ter. Aliás, não há nenhum cartão até esta altura. Quando é assim, é bonito. O hockey em patins, todos ficam a ganhar. Excelente lance de Filipe Santos, que levanta a bola sem o Chambel saber. E depois um pequeno toque em que por pouco era o gol de Futebol do Porto. O resto, o Chambel fez ali uma pirueta. Aí está, Carlos José outra vez, de longe. Um golo do meio da rua. Sem hipótese nenhuma. Realmente Carlos José hoje está com a pontaria afinada. Tem demonstrado ser o jogador do Sporting com o maior índice de aproveitamento. E, na verdade, a tentar equilibrar um jogo que, em certa medida, parecia do domínio do Futebol Clube do Porto. E Fernando Rocha, agora quem terá razões para ficar preocupado é o banco do Futebol Clube do Porto. Sim, mas de qualquer forma, exteriormente, essa preocupação para já não foi manifestada. O Porto continua, no entanto, a vencer, 3-2 aos 17 minutos e meio desta primeira parte. Mas, depois de estar a vencer por 3-0, o Sporting reagiu bem, marcou dois golos em 4 minutos. Os dois por Carlos José, o número 9 do Sporting. Fez ali uma falta agora. Pedro Teles. É curioso, quando aconteceu este segundo golo de Sporting, António Livramento estava a dizer aos seus jogadores que queria mais velocidade na saída para o contra-ataque.
Vimos ali uma situação de grande perigo para a baliza de Franklin. Rui Barroso não foi capaz de contornar o guarda-redes do Porto. Exato, depois de uma boa penetração do Teles, mais uma vez eu digo que é extremamente difícil para quem defende, quando um jogador bem embalado, não convém que ele entre da maneira como entrou há pouco o Didi e agora o Teles. O jogo a ganhar agora emoção, a ganhar equilíbrio e a sucederem-se as oportunidades de golo. Pedro Teles a partir rápido para o ataque. Pedro Rodrigues e Vítor Hugo. O Porto a conceder mais facilidades agora ali na defesa, ou então é o Sporting que está a conseguir outras soluções para penetrar. Mais um remate com perigo de Rui Barroso. É evidente que a entrada dos dois jogadores e agora demonstrou isso mesmo, que vieram dificultar um bocadinho o futebol do Porto. De qualquer maneira, repare-se que os dois golos foram de meia distância, não é? Aí está rápido o Filipe Santos, já marcou assim um golo este jogador do Porto. Filipe Santos tentou que o Chambel se deitasse para o passe para o Tó Neves. O passe saiu ligeiramente ao lado, era uma jogada com bastante perigo. E logo em seguida o Sporting. 3 para 1 do Sporting, desperdiçada por Pedro Rodrigues. A ganhar, como disse, emoção e este jogo, equilíbrio. Alternarem-se as situações de perigo para uma e outra equipa. Rui Barroso a fugir bem a Diego Allende. À procura do espaço. Agora Didi a partir para o contra-ataque. E Pedro Rodrigues a fazer falta. A impedir a progressão do brasileiro do Porto. E Teles a recuperar também muitíssimo bem. E também dificultar a entrada de Didi. Pedro Teles e Rui Barroso, jogadores que entraram há pouco no Sporting. 5 minutos e meio para jogar nesta primeira parte. 3-2 vence o Porto. Mas o António Livramento, apesar de tudo, não está a gostar da forma como a equipa está a defender. Ainda agora dizia para dentro do campo, parece que estão a dormir. É talvez o setor mais frágil do Sporting. A sua defesa, o seu sistema defensivo. Muito por culpa também da equipa adversária. Há que dar mérito também à maneira como o futebol do Porto calmamente tem tentado rematar a baliza. Aí está outra vez Filipe Santos, bem Chambel, insiste o jogador do Porto. Excelente Tó Neves, tentava servir e agora o remate. Grandes dificuldades, outra vez. Grandes defesas, Chambel, praticamente. Contei as 3, salvo erro, enganei-me nas contas, mas... E agora há ali uma situação que Pedro Rodrigues demorou muito tempo, enfim, a preparar a bola para o remate e depois perdeu. Podia ter passado a bola ao Rui Barroso. Perdeu muito tempo, uma boa situação também para o Sporting, mas o grande herói do Sporting estará a ser certamente António Chambel. Excelente na baliza do Sporting esta tarde. A emoção a crescer dentro do campo e também aqui junto aos bancos. Os treinadores, naquela sessão de remates e de defesas, estavam em pé e quase todos os elementos dos dois bancos. E vimos ali mais uma boa solicitação de Pedro Rodrigues. Pedro Teles. Encontro a ser vivido com grande emoção fora e dentro do ringue de jogo. Também nos bancos. Aí está Carlos José, autor dos 2 golos do Sporting. Filipe Santos a não dar um palmo de terreno ao Teles. Ele sabe que é extremamente difícil. O controle alto tem um remate bastante potente. E agora está no chão o Pedro Teles. Está a queixar-se e vai ser assistido. Um choque com Tó Neves. O jogador ficou caído. Aí está e queixa-se. Caiu desamparado. De uma das pernas. Vamos ver se temos a oportunidade de ver o lance. Aí está de novo e depois Tó Neves a tocar no patim de Pedro Teles, jogador do Sporting, a cair e a ficar magoado. António Livramento aproveita esta paragem do encontro para dar indicações. E também, ao que parece, para fazer uma substituição deverá entrar Nuno Almeida. Pelo menos está junto à porta que dá acesso ao ringue, está a fazer exercícios de aquecimento. Vamos lá ver, também pode ser para prevenir caso o companheiro não recupere. Nuno Almeida, um jovem jogador de 21 anos.
De resto, esta equipa do Sporting é uma equipa muito jovem, à exceção de António Chambel, Pedro Trindade, que são, digamos, os dois jogadores mais experientes, diria, veteranos nesta equipa. Chambel tem 29 anos, Pedro Trindade tem 30, de resto, Pedro Teles vem logo a seguir com 24 anos e depois, entre 19 e 22 jogadores, é o grosso da equipa do Sporting. Mais ali uma excelente situação para o Porto por há pouco. Aí está Chambel a evitar o golo. Excelente fase de hockey de contra-ataques consecutivos. Bem! E com os guarda-redes a brilhar, tanto de um lado como do outro. António Chambel e Franklin a contribuírem de forma decisiva para os apenas 5 golos que foram marcados nesta primeira parte até agora. Bom, fotocópia do lance de Filipe Santos há pouco, relativamente àquele lance atrás da baliza, em que o Didi Moscardino fez a mesma coisa, mas do outro lado. É como diz o Vítor Hugo, uma excelente partida de hóquei em patins, protagonizada por duas equipas que estão a jogar bom hóquei e, enfim, sem disciplinarmente entrarem em grandes questões. Ainda bem que assim é. A bola ali a subir demais. E Filipe acabou por projetar a bola com o peito. Não é propriamente admitido neste jogo jogar a bola com o peito. O resto também não é muito aconselhável, porque é bastante pesada. 2 minutos e meio para jogar nesta primeira parte. Porto ainda a vencer por 3-2. O Sporting agora mais ofensivo. Carlos José outra vez a rematar de longe. Penso que relativamente ao futebol do Porto, ter um certo cuidado na maneira como o Carlos José está a rematar, com muitíssimo perigo. E agora uma excelente jogada entre o Tony Neves e o Filipe Santos, na perspectiva do passe a ser feito na altura devida, para que Chambel não possa fazer a rotação no momento ideal, o que permitiu a entrada do Filipe Santos. E a baliza não está ligeiramente deslocada. É agora uma situação de perigo. Mais uma para a baliza de Chambel. Está Filipe Santos, o remate. Outra vez o guarda-redes do Sporting a opor-se bem. Passou o perigo, parte do Sporting para a contra-ofensiva. Pedro Teles, Carlos José vai tentar o remate, a entrar, depois Bento Neves em esforço. E outra vez muita sorte para Franklin, a bola a bater no poste. O banco do Sporting saltou a gritar gol, mas a bola não entrou. Golo, mas o remate de Pedro Rodrigues acabou por não entrar. Mais uma vez eu digo, excelente partida de hóquei. Podia ter sido o golo do empate. Vamos ver se a nossa realizadora Maria Alice Pinho. Eu penso que é uma bola enrolada do Pedro Rodrigues, Foi o Pedro em que é desviada mesmo à boca da baliza, em que a bola depois vai bater na trave. Mas foi de facto um excelente remate e uma belíssima oportunidade para o Sporting empatar. Aí vai o Porto no contra-ataque. Didi, bem ali Pedro Rodrigues. Falta do jogador do Sporting. Já marcada. Entramos já no último minuto do jogo. Penso que o António Valque irá controlar este resultado até acabar a partida. Faltam 30 segundos. Sofrer um gol seria muito mau para esta segunda parte. O que de certa maneira o Futebol Clube vai tentar controlar o tempo num possível remate nos últimos segundos mesmo da primeira parte. Vamos ver então a chamar os capitães de equipa anti-jogo por parte das duas formações. O Futebol Clube Porto a não querer atacar, o Sporting não muito preocupado em ir tentar buscar a bola e, como dizem as regras, Fernando Barbosa
Árbitro da partida a chamar os capitães de equipa e vai advertir primeiro Tó Neves e depois Chandel. Vítor Hugo, uma atitude correta do árbitro. Bom, eu penso que sim, de qualquer maneira. Salvo erro em contexto, foram 20 segundos, talvez seja a exceção que confirma a regra, porque este jogo de antijogo não tem tido nada. Fernando Barbosa talvez a tentar que o jogo não, sobretudo na segunda parte, não comece com este ritmo, talvez tenha tentado, portanto, precaver-se relativamente a um possível antijogo na segunda parte. E o cartão amarelo é exatamente por isso. Fernando Barbosa pode, o árbitro da partida pode, efetivamente, advertir os capitães de equipa quando se considera que estão a fazer antijogo. Fernando Rocha lá em baixo com possibilidades de vamos tentar chegar ao António Livramento. António Livramento, 3-2, o Sporting não está a conseguir lançar bem os contra-ataques, mas está a rematar muito bem de meia distância, conseguiu 2 golos. Um jogo, apesar de tudo, muito interessante. Sim, está um jogo, apesar do Porto ter melhores valores, o Sporting não está a permitir que o Porto desenvolva o seu hockey habitual. Estamos a tentar contrariar, apesar da juventude da equipa, penso que estamos a conseguir. Depois de 3-0 tivemos uma reação muito positiva. O facto de nós estarmos a esticar mais do meio da distância é aproveitar exatamente 2 bons rematadores, o Carlos José e o Pedro Rodrigues, que são 2 elementos muito jovens, mas que têm boa capacidade de remate. Estamos a tentar surpreender o Porto. Vamos tentar, na segunda parte, retificar alguma coisa que esteja menos bem em termos defensivos e tentar manter esta toada de contra-ataque. Muito bem, muito obrigado, António Livramento, o treinador da equipa de Sporting, satisfeito com a produção da equipa nesta primeira parte. E vimos aqui o lance de há pouco, aquele que ficou por mostrar oportunamente. Muito obrigado à nossa realizadora. De qualquer das formas, Vítor Hugo, uma excelente primeira parte com o Porto a justificar esta vantagem mínima, sobretudo pelo que fez nos primeiros minutos. Exato, penso que foi a equipa mais objetiva, de qualquer maneira o Sporting, por aquilo que fez, sobretudo nestes últimos minutos, a diferença mínima espalha bem o que se passou no jogo. Muito bem, 3-2 ao intervalo, vamos fazer uma pequena pausa nesta transmissão, voltaremos para os comentários à segunda parte. À baliza do Sporting, como disse o Paulo Catarra há pouco, o Porto a vencer ao intervalo por 3-2 para esta segunda parte. O Sporting inicia com a mesma formação com que terminou os primeiros 25 minutos, assim como o Futebol Clube do Porto. Não há alterações nas equipas. Pedro Rodrigues a passar, a zona de antijogo, bola a pertencer ao Porto. Filipe Santos, Diego, Tó Neves, outra vez Diego, Tó Neves, a cruzar, a ganhar o Sporting, Pedro Teles, depois Diego Allende, melhor, alguma confusão, a bola a sobrar para Tó Neves, a embrulhar-se Diego e a fazer falta Rui Barroso. Vamos ver ali alguma confusão à boca da baliza, depois Diego Allende a sofrer falta de Rui Barroso. Jogada perigosa do Tó Neves, conseguiu entrar muitíssimo bem na área e depois proporcionar o passo ao Diego, e que apenas o Rui Barroso teve que recorrer à falta, senão podia ser o gol de Porto. E o Chandel a ter que efetuar já ali algumas defesas nestes primeiros segundos da partida. Uma falta de Pedro Rodrigues sobre Tó Neves, diz o árbitro. Vemos ali os 2 jogadores em luta, um com o outro. Depois Pedro Rodrigues a agarrar Tó Neves. Falta já marcada. Não conseguir Diego captar o passe de Didi. Bola a passar para a linha de antijogo. A pertencer ao Sporting. Pedro Teles. Sem grande espaço para os seus potentes remates até esta altura.
este internacional português. Exato, e também parece-me que o Tó Neves está com a mesma preocupação relativamente a Carlos José. Está a fazer uma marcação muito mais direta e em cima do adversário. E muitas faltas nestes primeiros minutos da segunda parte, que não aconteceu na primeira metade. Uma falta sobre Didi. Didi, está no chão, está estendido. Excelente jogada individual do Filipe Santos, em que mete a bola por baixo das pernas pelo Teles, e Teles é obrigado a recorrer à falta. É o Filipe Santos, efetivamente, que está caído. Mas parece-me que ele aleija-se quando bate com o cotovelo no ringue. Se calhar. É, queixa-se do cotovelo, Exato. efetivamente. A ser assistido. São das muitas lesões que os hoquistas têm, esta do cotovelo é realmente uma. A tropeçar. É a nossa grande preocupação, porque a São primeira os coisa cotovelos. normalmente que cai ao chão é o cotovelo. É, viu-se, não pareceu de facto uma falta intencional de Pedro Teles. Filipe Santos a tropeçar no patim do adversário. Já recuperado o jovem portista. Vai recomeçar o jogo com uma falta e Tó Neves preparado ali para o remate. Está. Era. Perspectiva do Filipe Santos rodar e rematar à meia volta à baliza, na tentativa de surpreender o Chambel, mas a defesa do Sporting atenta não deixa que isso aconteça. Está o Sporting no contra-ataque. Rui Barroso. O árbitro a dizer que foi o toque do jogador do Porto. Deixou que a bola passasse pela direita e jogo. Contra-ataque do Porto. Didi. O remate. À trave. Sorte para Chambel. Exato, o Chambel está a ter algumas dificuldades, sobretudo nas bolas rasteiras. Relativamente àquelas bolas de meia altura, tem estado muitíssimo bem. Mais uma situação de apuro, de grande apuro para o guarda-redes do Sporting, que acabou por ser auxiliado pelo poste. De resto, esta tarde tem sido um bom auxiliar dos dois guarda-redes. Houve uma entrada do Nuno Almeida a substituir o Pedro Teles na equipa do Sporting. Nuno Almeida com algumas características defensivas. Aí está, mais uma situação de grande perigo para a baliza de Franklin. A não perder o ritmo com que terminou a primeira parte deste jogo, de grande velocidade, com situações de golo para uma e outra equipa. E uma falta sobre Nuno Almeida. E vai o Porto. Tó Neves, remate, Chambel, vem ali a defender com a perna. E vai haver ali um cartão para Pedro Rodrigues. Bom, penso que o Pedro Rodrigues terá exagerado um pouco na maneira como fez a falta e penso que justifica este cartão amarelo. De qualquer maneira, de salientar a média de idades que neste momento está em ringue, à exceção dos guarda-redes. Uma equipa muito jovem, a do Sporting. O Porto também a apresentar aqui uma formação jovem. De resto, à exceção de Chambel, o Sporting apresenta 3 jogadores com 21 anos e um com 22. Rui Barroso 22, Pedro Rodrigues, Carlos José e Nuno Almeida com 21. O Porto, uma equipa mais experiente, com jogadores um pouco mais velhos. Didi tem 23, Filipe Santos 19, Diego 26, Tó Neves 27. Mais experiente, mais madura esta equipa do Porto. Nuno Almeida.
Carlos José a sair ali com a bola da confusão, bem a rodar Rui Barroso, passar por trás da baliza de Franklin, tentar o remate à meia volta. Franklin muito atento e à espera desta situação. Para a enorme velocidade que o jogo está-se a desenrolar, isto não é fácil. E aguentarem bem o ritmo, quer jogadores de uma, quer de outra equipa. Ali uma falta sobre Rui Barroso. Vamos ali, Filipe Santos a fazer a falta. Muita gente em pé nos dois bancos, o que espelha o nervosismo que o resultado e a vantagem mínima do Porto traz aos responsáveis das duas equipas. 3-2, vence o Porto, 5 minutos da segunda parte. É como diz o Fernando Rocha, grande equilíbrio, muita emoção, grande expectativa e natural nervosismo por parte de ambas as formações. Uma falta. Carlos José, o remate. A ser ali travado por Tó Neves, contra-ataque do Porto. Tó Neves, o remate, a perder posição. Parece-me, na verdade, que Carlos José está com muito mais dificuldades de remate. Uma marcação mais atenta da parte do Tó Neves. Carlos José é o autor dos 2 golos do Sporting. 2 golos feitos através de remates de muito longe. E António Val não quererá, certamente, deixar que Carlos José tenha muito espaço para efetuar os seus, como já tivemos a oportunidade de referir, fortes remates. Didi a rematar, a bola a subir e depois Diego a fazer falta sobre, vemos aqui de novo o lance, o remate de Didi, a bola a passar por cima da baliza de Chambel. Aí está o Sporting. Carlos José, Nuno Almeida. Até há bem pouco tempo este lance era falta. Neste momento não é possível realmente rematar a bola muito por cima da altura, que até então era limitativa, desde que na verdade não haja adversário nenhum que não faça perigar, tipo. não ponha em risco, enfim, nenhum adversário. É uma das alterações às novas regras. Filipe Santos, Diego, Carlos José, o remate, bem, Franklin, a recarga ali a Pedro Rodrigues. Excelente defesa de Franklin, num remate extremamente violento. Contra-ataque, Didi, a não conseguir fazer o passe. Nuno Almeida estava ali a fazer a mancha. Falta do jogador do Sporting. Filipe Santos. Vamos fazer uma pausa nesta partida. Estamos com 7 minutos e meio da segunda parte. O Porto vence por 3-2 o Sporting. Vamos fazer... E está, golo do Sporting. Golo do Sporting. Empate. Um remate de Nuno Almeida. Nuno Almeida, com uma travagem, conseguiu tirar Filipe Santos da sua marcação. Mais um remate de longe. E acabou por fazer um remate extremamente frontal e perigoso que originou o gol do Sporting. Está a 7 minutos e meio da segunda parte, 3-3. Vamos fazer uma pausa nesta transmissão. Vamos fazer um primeiro ponto da situação no Estádio da Luz. Grande jogo desta jornada do Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão, quando no Pavilhão das Antas o Futebol Clube do Porto voltou a desempatar. Há um minuto atrás, quando deixamos este pavilhão, há um minuto e pouco, vemos aqui o golo do empate, ou o golo do Futebol Clube do Porto, que desempatou a partida. Há pouco, como tínhamos dito, o Sporting havia empatado por Nuno Almeida. Este remate de Didi a fazer o 4-3. Resultado neste momento, com 9 minutos e meio da segunda parte, o Porto a vencer
E mais um remate rasteiro a bater o guarda-redes Chambel. Vítor Hugo, depois do Sporting, enfim, o Porto teve a ganhar por 3-0, o Sporting conseguiu empatar, o Porto volta a ter vantagem e Chambel a ter dificuldade em segurar os remates rasteiros. Bom, na verdade, apesar de ter sido uma bola rasteira, foi uma bola bastante violenta, foi um excelente remate de frontal, que ele conseguiu realmente enquadrar-se da melhor maneira relativamente à baliza. De qualquer maneira, penso que não se pode estar a dizer realmente quem está a ser o dominador e o dominado neste jogo. É realmente o Futebol Clube do Porto aquele que dá um sinal muito mais positivo em termos de ataque, mas de qualquer maneira o Sporting está a ter uma reação muito boa relativamente ao resultado que estava a ter, que era o 3-0. O Futebol Clube do Porto, perdão, Vítor Hugo, mexeu o treinador do Futebol Clube pela primeira vez na equipa, entrou o Rui Félix e saiu o Tó Neves, que me dá a impressão que saiu para descansar e também para ouvir as instruções do técnico António Val, que se sentou ao lado do jogador e tem estado a falar com ele insistentemente. Vítor Hugo, de qualquer das formas, enfim, e o equilíbrio do marcador é uma prova de que este, efetivamente, tem sido um bom jogo e, se o foi na primeira parte, continua a ser nestes primeiros minutos da segunda. Exato, está a ser um jogo muito bem movimentado. A velocidade do jogo não diminuiu, antes pelo contrário. Tem mantido acesa a chama deste jogo, que realmente nos perspectivava um bom jogo, porque eu tive a oportunidade de ver o jogo em Alvalade e já na altura gostei muitíssimo do jogo em Alvalade. O Porto realmente ganhou e ganhou bem, mas na verdade o Sporting também demonstrou ter uma boa equipa e sobretudo muita juventude também. E está a prová-lo aqui esta tarde no pavilhão Dr. Américo de Sá, 4-3, a bater-se de igual para igual com este Futebol Clube do Porto. Contra-ataque, Rui Félix pode aumentar a vantagem e é grande penalidade, diz o árbitro Fernando Barbosa. Rui Félix, quando partia isolado. Exato. No momento do remate final do Rui Félix, Rui Barroso empurra pelas costas. Foi o Pedro Rodrigues a fazer falta. Exato. Sobre o Rui Félix. Vimos, nítida, aí está. Vamos ver se... Em princípio será uma esticada espontânea. Ai, não foi, Filipe Exato, Santos. muitíssimo bem. Enganou-me a mim também. Filipe Santos, excelente execução técnica nesta grande penalidade, a optar pelo drible e depois a enganar António Chambel. Exato. E a fazer o golo. Vemos posição típica de remate ao primeiro toque, mas na verdade ele preferiu conduzir a bola e depois numa colher em que pica a bola ao Chambel num excelente golo. Já há sorrisos no banco do Futebol Clube do Porto. 11 minutos da segunda parte, o Porto a vencer por 5-3, quando o Rui Félix viu um cartão amarelo. E é natural a boa disposição, ou pelo menos os sorrisos que se vão vendo no banco do Futebol Clube do Porto, já que depois aos 7 minutos e meio desta segunda parte, o Sporting ter empatado, o Porto em 3 minutos e meio marca 2 golos e fica, enfim, numa posição pelo menos mais confortável. Vamos ver de que forma é que o Sporting responde. Bom, penso que se o Sporting se querer abrir um pouco, poderá ter alguns problemas. Os jogadores de Futebol Clube do Porto, sobretudo o jogador Rui Félix, é extremamente rápido, muitíssimo bom tecnicamente, pode dificultar bastante a equipa de Sporting. Exato. E Filipe Didi completamente isolado. Excelente passe de Rui Félix, em que praticamente coloca isolado o Didi. Temos aqui Chambel, muito bem, a tapar o ângulo. O Sporting agora. Foi Barroso. Pedro Rodrigues. E voltou Pedro Teles para o lugar de Nuno Almeida. Remate fortíssimo de Pedro Rodrigues. Franklin com uma excelente defesa a evitar o golo.
a defender com o capacete ou com a rede protetora que tem. Exato, excelente jogador do Pedro Rodrigues também. Aí está Pedro Rodrigues. Excelente abertura agora, era para Pedro Teles. Filipe Santos a desviar com o patim. A falta do jogador do Porto. E Franklin a recolocar o seu capacete. Aí está, ordem para reinício do jogo. Bem, à meia volta, Rui Barroso, travado em falta. Vemos aqui de novo o lance. É uma situação para proporcionar o remate a Pedro Teles. Aí está. Contra-ataque do Porto, rápido, Filipe Santos, vai rematar. E depois, a perder o stick, a cair, mas... Protestos, muitos protestos na bancada e também no banco do Futebol Clube do Porto, numa altura em que no Sporting vai entrar Pedro Trindade. Vítor Hugo, um lance de alguma confusão. Não pareceu, pelo menos pelas imagens, que Filipe Santos tenha sofrido falta. Exato. Há a falta realmente do Pedro Teles no início, em que tenta levantar-lhe o stick para ele perder o controle da bola, mas na verdade quando o Filipe se aproxima do Chambel, salta e depois cai mal com os pés. Se reparar, ele está-se a queixar do pé esquerdo, que parece que foi o pé de apoio depois do salto. Penso que o árbitro esteve bem. Caiu. Assinar a falta realmente era antes do Pedro Teles. Bom, vemos aqui de novo o lance de outro ângulo. De facto, na altura da queda não há falta. Filipe Santos acaba por cair sozinho. Bem, o árbitro Fernando Barbosa, que deu primeiro a lei da vantagem ao jogador do Porto e depois, na altura do remate, que perdeu o remate, perdeu a situação, acabou por cair sozinho, sem sofrer falta. E a perder uma excelente oportunidade para aumentar a vantagem. 5-3, vence o Porto, 12 minutos para jogar nesta segunda parte. Duas substituições no Sporting, a entrada de Pedro Trindade e de Artur Pereira. A voltarem os dois jogadores que fizeram parte do 5 inicial. A sair Pedro Teles. Fica Rui Barroso e Carlos José. E Pedro Rodrigues também saiu. A sair Pedro Teles e Pedro Rodrigues. Aí está Filipe Santos e Diego Allende. Este a rematar. Ali uma falta de Carlos José. Rui Félix. Rui Félix. Filipe Santos. A ficar sem a bola e no contra-ataque. Franklin a evitar o golo, a tirar o golo do stick de Rui Barroso, que não conseguiu contornar o experiente jogador do Porto. Exato. Perda de bola do Filipe Santos, em que Nuno Barroso, depois de se isolar perante Franklin cobriu muitíssimo bem a baliza. E agora o remate à meia volta do Rui Barroso, mas com mais experiência Rui Barroso poderia ter aproveitado, se bem que Franklin, esse sim, com toda a sua experiência, fez ali, enfim, tapou, digamos que o buraco. Regressa ao jogo Tó Neves, sai no Futebol Clube do Porto, Diri. O Porto agora mais tranquilo, embora não muito, mas um pouco mais do que há pouco. E agora alguma precipitação por parte dos dois conjuntos, a deixarem, a perderem a bola. Tó Neves, bem no remate, bem também na defesa de Chambel. Penso que a bola ainda bateu na trave, não. Temos aqui o passe do Rui Félix, não é visível por este ângulo,
E através desta câmara. Mas foi de facto um remate de grande perigo. E Carlos José a não conseguir ser tão eficaz nos seus remates como na primeira parte. Em termos ofensivos, penso que com a entrada do Rui Félix que mexeu muitíssimo a equipa de futebol do Porto. Filipe Santos, Diego, Tó Neves, Artur Pereira e Carlos José ali a taparem, agora à vontade, Tó Neves a rematar e a defender bem, Chambel, golpe duplo, dito do árbitro. Excelente pormenor técnico do Tó Neves, em que tenta fazer o remate de surpresa por baixo das pernas, repare, na perspectiva de surpreender Chambel, mas Chambel muitíssimo bem. E nestas bolas por alto, Chambel não tem tido dificuldades. O problema do guarda-redes do Sporting são efetivamente os remates rente ao ringue, os remates rasteiros. De resto deram, creio que pelo menos 3 golos ao Futebol Clube do Porto. Insiste o Porto, bem Filipe Santos a passar por Artur Pereira. E agora mais apertado por 2 jogadores. A ganharem os jogadores do Sporting. Contra-ataque, Pedro Trindade a deixar-se desarmar por Tó Neves. E a fazer falta. Vai haver um cartão, naturalmente. Vai haver o cartão amarelo, Pedro Trindade. Fazer falta sobre Tó Neves. A impedir a progressão do capitão do Futebol Clube do Porto. No Sporting vai entrar Nuno Almeida. O regresso deste jovem de 21 anos, 14 vezes internacional júnior. É muito natural que se proceda as substituições, visto a velocidade que o jogo teve. Tó Neves está esgotado, parece-me. No caso de Carlos José também a mesma coisa do lado do Sporting. E ali Carlos José e Tó Neves, um diálogo, a cumprimentarem-se agora. Uma atitude de grande desportivismo por parte dos 2 jogadores. Filipe Santos e o Sporting no contra-ataque. Pedro Trindade, Rui Barroso a não ter ninguém depois para a quem dar a bola. Ainda Rui Barroso, bem Franklin. E está o Porto na resposta. Rui Félix, Tó Neves. À procura de um jogador, de um seu companheiro para quem dar a bola. A tapar bem ali o Sporting. Pedro Trindade e Rui Félix. Filipe Santos com espaço. Rui Félix. Agora o Sporting continua a defender. Com espaço! Filipe Santos. Agora uma excelente abertura de Rui Félix para Filipe Santos, que não conseguiu, enfim, Rodar na melhor na altura exata. Mas agora muito espaço. A ficarem com muito espaço os jogadores do Porto. Exato. Com esta defesa homem a homem do Sporting. E a pressionar mais, o Sporting está a arriscar mais porque está a perder. E aquilo que nós dissemos há pouco relativamente a poderia surgir problemas para o Sporting estão a começar realmente a aparecer. Vimos ali mais um remate em repetição. De facto, com esta pressão que o Sporting está a tentar fazer sobre os jogadores do Porto, a deixar um jogador quase sempre completamente liberto. Primeiro foi Filipe Santos. Didi também. Ou Diego Alhante também. Aí está Rui Félix. Um golo. Um remate de primeira de Rui Félix. Golo irrepreensível. O Rui Félix é um esquerdino nato e coloca a bola ao primeiro toque no ângulo superior esquerdo de Chambel, sem a mínima hipótese.
18 minutos desta segunda parte. Bem, Diego Allende, é deixar para Rui Félix completamente à vontade, sem qualquer tipo de oposição, a marcar o seu primeiro golo, o 6º do Porto. Rui Félix a justificar realmente a entrada no jogo, não só pelos passos que tem proporcionado, pela alegria que deu ao jogo. E agora, outra vez o Porto a criar ali uma situação de grande perigo para a baliza de Chambel, que sofreu falta. Aí está, ou não foi falta, mas enfim, ficou ali maltratado, inclusive por um seu companheiro de equipa. Remate, Carlos José, tentar a sua sorte, parte o Porto para o ataque. Tó Neves, Artur Pereira a interceptar. Carlos José, bem Franklin, agora uma vez mais decisiva, e é uma falta, e Livre direto. vai ver o cartão amarelo. De facto, Tó Neves partia para o golo, já não tinha ninguém pela Repare, frente. ele dá a ideia que vai patinar para o lado direito e depois varia, e o que originou a falta. É Nuno Almeida a ver o cartão e livre direto para Rui Félix marcar. Aí está a oportunidade para o Porto, mais uma. Chambel travou com uma defesa. Uma boa defesa com a luva esquerda. Rui Félix a não ser tão feliz como há um minuto atrás. Aí está a bola por alto, mas atento Chambel a defender. 7 minutos para jogar nesta segunda parte. 6-3 vence o Porto. Cartão amarelo para Filipe Santos. Esticado em Carlos José. Está caído o jogador do Sporting. Vemos a repetição por trás, quando o Sportingista tinha já passado. O número 2 do Porto a fazer a falta. Bom, penso que relativamente ao jogo, é evidente que em hockey patins não se pode dizer que o jogo está acabado, por qualquer outro desporto, mas penso que o Futebol Clube do Porto, com este 6º golo, penso que de certa maneira terá dado o gol final a este jogo. Bom, a não ser que se mantenha o ritmo a que temos assistido. O Porto marcou 3, o Sporting marcou outros 3, depois o Porto voltou a marcar 3 golos. Enfim, a não ser que de facto é muito difícil que o Sporting mantivesse este ritmo e marcasse também 3 golos. É muito difícil, de facto, nos últimos 5 minutos o Sporting conseguir fazê-lo. Estará decidido este encontro no que respeita ao vencedor, embora muita coisa possa acontecer. Carlos José, mais um remate forte de longe. Repare que esta bola foi desviada pelo Rui Félix na sua trajetória. É extremamente difícil desviar uma bola com esta velocidade, em que o Rui Félix, neste caso, conseguiu. E agora, Fernando Rocha, um desconto de tempo pedido pelo Sporting. Naturalmente não estará satisfeito o treinador António Livramento. Exatamente, António Livramento deverá ir tentar um forcing final, enfim, e tentar recuperar desta desvantagem de 3 golos. Vítor Hugo, de que forma é que ainda é possível recuperar esta desvantagem? Bom, na verdade é arriscar tudo ou quase tudo, perder por 3 golos de diferença ou perder por 4 ou por 5, neste momento é capaz de ser igual. Portanto, julgo que os jogadores de Sporting vão tentar pressionar o Futebol Clube do Porto, tentar colocar os jogadores do Futebol Clube do Porto no meio de 2, e isso só é possível a pressionar na zona das tabelas, o que vai criar um grande espaço no meio do ringue. Vamos a ver, com certeza. Agora penso que vai haver uma substituição da parte do Sporting, a entrada de Bruno Adrião, filho de Fernando Adrião, que penso que dispensa qualquer tipo de comentário. E esperemos que o Bruno Adrião siga o exemplo do pai, que não será pouco, diga-se de passagem. Bruno Adrião, número 7 do Sporting, uma estreia neste encontro, 19 anos apenas, 14 internacionalizações como júnior. Aqui no banco do Futebol Clube do Porto falaram-se de alguns lances passados e pediu-se mais um golo aos jogadores. Foram estas as instruções durante esta paragem. Agora ali uma situação de apuro para a baliza de Franklin, uma falta. Bruno Adrião, que creio veio de uma lesão, de uma fratura de um dedo.
e António Livramento a tentar, enfim, dar a volta ao rumo dos acontecimentos, apesar de estar certamente também consciente de que nesta altura vai ser bastante difícil. Mais um remate de Carlos José, em jeito, quase em jeito, mas Franklin à vontade, a desviar com a mão. Está o Porto. Artur Pereira a fazer falta sobre Tó Neves. Diego. Dois jogadores do Sporting sempre, ou quase sempre, quando um jogador do Porto tem a bola, tentar não dar espaço. E aí está a partir mal para o contra-ataque de Artur Pereira. Tó Neves a ganhar. Sem espaço. Agora Carlos José e Diego Allende. 1-2. Bruno Adrião, o remate. Defende com o pé Franklin. O primeiro remate do jovem Bruno Adrião. Estamos a 3 minutos e meio do final desta partida. 6-3, vence o Porto. Vamos fazer nova pausa para um novo ponto da situação no Estádio da Luz com o Gabriel Alves. De novo em direto aqui do Estádio da Luz, cerca de 40 mil pessoas já aqui se encontram para presenciar. Vamos acompanhar este último minuto da partida. Há pouco o Sporting reduziu por Artur Pereira o 6-4, por isso nesta altura vemos a repetição à boca da baliza. Artur Pereira a fazer a bola passar por Franklin. E agora a acontecer o 7º golo do Futebol Clube do Porto. Enquanto víamos esta repetição, uma jogada de existência do Diego, em que recupera uma situação de contra-ataque do Sporting em meio campo, e depois de um primeiro remate, recupera a bola e faz a recarga. O Porto a aumentar no último minuto para 7-4. A vantagem sobre o Sporting. Contra-ataque. Está Tó Neves a desperdiçar. 30 segundos para jogar. Vítor Hugo. Uma excelente partida. E uma vez mais o poste a evitar e o golo. O golo de Artur Pereira. 7-5, momentos de grande emoção no último minuto. Exato, 3 golos. Exato, golos de todas as maneiras e feitos. Repara, há uma bola ao poste. Franklin tenta pressionar porque não pode abafar a bola, que é penalti, e Artur Pereira a fazer o seu segundo golo desta segunda. E agora uma bola na trave, um excelente remate de Filipe Santos. Mais uma. Vítor Hugo, em suma, um excelente jogo de hóquei em patins. Bom, como nós dissemos na primeira parte, a segunda não veio alterar em nada. Foi um excelente jogo de hóquei em patins, com o Porto justificou a vitória, e de realçar também a excelente réplica do Sporting. Muito bem, vamos fazer ponto final nesta transmissão que fizemos em direto na TV2. 7 para o Porto, 7 para o Sporting, numa excelente partida de hóquei em patins. A todos quantos nos acompanharam, continuação de uma boa tarde. Fique com a TV2 já a seguir para assistir a um grande, certamente, encontro de futebol entre o Benfica e o Sporting. Muito boa noite.